Boa noite a todos. Dando continuidade à nossa palestra desta noite, hoje vamos ler um item do livro O Principiante Espírita, por Allan Kardec. Esse é um livro muito importante de leitura, principalmente para quem está começando a conhecer a doutrina espírita. A primeira parte do livro, ele justamente fala quem foi Allan Kardec. É a biografia de Allan Kardec. Quem escreveu foi Henri Sauce. Henri Sauce, ele foi um representante comercial na França, em Lyon, e ele se descobriu médium aos 16 anos, em 1869, quando Kardec desencarnou. E ele começou a se dedicar ao estudo das obras e participar das reuniões mediúnicas. Ele dirigiu a Federação Espírita na França por 38 anos. E ele escreveu aqui toda a história, né? De quem foi, de quem era o professor Rivail, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Esse era o nome de Allan Kardec, né? Allan Kardec foi um pseudônimo que foi utilizado para que ele assinasse a obra na qual ele foi o codificador. Então, ele organizou todas as informações que vieram dos espíritos superiores, através de médiuns daquela época, e ele foi quem organizou, codificou tudo isso. E foi sugerido que ele assinasse como Allan Kardec, que era um nome que ele havia utilizado lá atrás, no seu passado, né, longínquo, como druida. Ele era um sacerdote do druida e utilizou esse nome, Allan Kardec. Então, conhecer o professor Rivail é engrandecer o homem Allan Kardec, pois nas duas fases distintas da sua vida, ele tinha gravado em seu coração um único pensamento: a educação é obra da minha vida. Isso é muito importante que nós saibamos. Ele, desde cedo, professor Rivail, né? Ele já gostava muito de estudar e de ensinar. Ele estudou, foi aluno de Pestalozzi, no castelo de Yverdon. E tão inteligente que era que aos 16 anos, quando Pestalozzi tinha que fazer alguma viagem, ele que assumia a instituição, né? E sempre muito disposto a compartilhar, a ensinar os outros alunos que sabiam menos que ele. Então, quando a gente estuda alguns detalhes, porque ele era um homem muito discreto, mas tem alguma literatura sobre ele, do comportamento, de como ele gostava de compartilhar os conhecimentos e também de ensinar, né, de educar. Então tem tudo a ver com a doutrina espírita, né? Com a educação espírita. Então a primeira parte do livro, para quem quiser estudar, muito interessante, porque ele vai contar em detalhes essa biografia, tá? Eu só coloquei aqui para vocês ficarem curiosos. E aí nós vamos para a segunda parte do livro, por isso que eu falei que é importante, porque tem ensinos que se referem a noções de espiritismo, né? E a solução de alguns problemas pela doutrina espírita.
temos um capítulo que ele vai falar sobre os espíritos. Os espíritos não são, como julgam muitos, classe à parte da criação. São as almas despidas do seu invólucro corporal, os que viveram na terra ou em outros mundos. Todos quantos admitem a sobrevivência da alma ao corpo, admitem, pela mesma razão, a existência dos espíritos. Negá-los seria negar a alma. Nós somos espíritos, né? Todos nós somos espíritos eternos, criados por Deus. No momento estamos encarnados. Ao desencarnar, deixamos o corpo físico, retornamos à pátria espiritual e continuamos a nossa jornada. Então, espíritos somos todos nós, encarnados ou desencarnados, né? A denominação alma se dá para aqueles que estão encarnados, só para diferenciar, mas é um sinônimo, alma e espíritos, somos todos nós. E o nosso espírito ou alma, ele sobrevive à morte do corpo físico, né? Quando cessa a vida no corpo físico, a alma se liberta, continua viva com seu corpo perispiritual, retorna à pátria espiritual e continua a sua caminhada. Faz-se em geral uma ideia muito errônea da condição dos espíritos. Eles não são, como alguns creem, seres vagos e indefinidos, nem chamas parecidas a fogos fatos, nem fantasmas, tais quais os pintam nos contos das almas do outro mundo. São seres semelhantes a nós, tendo como nós um corpo apenas fluídico e invisível no estado normal. Né? É isso, porque, infelizmente, tem alguns filmes, né, alguns livros que colocam aí espíritos como fantasmas, almas do outro mundo. Não, eles são seres como nós, só que não tem no momento o corpo físico, apenas o corpo fluídico, né? E se comunicam conosco. Essa intermediação entre o nosso plano material e o plano espiritual é constante em nossas vidas, né? Durante o dia, durante a noite, esse intercâmbio existe. Esse convívio existe, eles não estão longe de nós aqui, não. Isso está interagindo 24 horas. Né? Então não existem esses seres vagos, indefinidos, fantasmas, como é colocado em alguns filmes, né? Não, são espíritos como nós, que vivem no plano espiritual. Existem espíritos bons e, infelizmente, espíritos ainda numa condição muito difícil, inferior, que se comprazem no mal e que tentam influenciar a humanidade terrestre em suas imperfeições. Mas existem também os bons, né, que estão o tempo todo nos intuindo, nossos espíritos protetores. Então, nesse sentido, estamos o tempo todo sendo influenciados por essa população espiritual, que não enxergamos com os nossos olhos físicos, mas percebemos, né, através de percepções. Vamos continuar aqui a leitura. Quando a alma está unida ao corpo, durante a existência tem um duplo invólucro, um pesado, grosseiro e destrutível, que é o corpo, e outro fluídico, leve e indestrutível, o perispírito. Isso é um conhecimento que aqueles que já estão estudando há um tempo já sabem. Então, nós temos o corpo físico e o corpo fluídico, que é o perispírito, que sobrevive quando o corpo físico cessa a vida. O que dá vida ao corpo físico é o fluido vital. Quando esse fluido vital ele termina
esse fluido vital ele volta ao todo universal, né? A nossa alma, o nosso espírito, o nosso perispírito se desligam desse corpo e continuam vivos, continua a sua caminhada. Há assim no homem 3 elementos essenciais: a alma, o espírito, que é o princípio inteligente, no qual residem o pensamento, a vontade, o senso moral; o corpo, que é o invólucro material que põe o espírito em relação com o mundo exterior; e o perispírito, que é o invólucro fluídico, leve, imponderável, que serve de laço e intermediário entre o espírito e o corpo. É muito importante nós conhecermos esses 3 elementos, né, para que a gente possa entender, nos conhecer, né? Parece fácil, mas no começo é complicado entender isso, né? Mas aqui ele está colocando de uma maneira bem acessível para o nosso entendimento. É isso, todos nós somos compostos desses 3 elementos: alma ou espírito, que é o princípio inteligente, né? É ele que conduz, onde fica armazenado toda a nossa bagagem intelectual, espiritual, todos os nossos conhecimentos, pensamentos, vontades, senso moral. É o espírito, é a alma que conduz e que armazena tudo isso. O corpo, ele é um invólucro material, né? Que permite que o nosso espírito entre em contato com esse mundo aqui material. E é através das sucessivas reencarnações que o nosso espírito vai evoluindo, resgatando os seus débitos. Então, precisamos de um corpo quando reencarnamos. Cada encarnação, o corpo muda, o espírito é o mesmo, mas o corpo vai mudando de acordo com as necessidades, sequelas que vamos construindo ao longo da nossa evolução. E o perispírito, que é o nosso invólucro fluídico, nosso corpo fluídico. Ele é mais leve, né? E que serve de laço intermediário entre o espírito e o corpo. Então, ao desencarnarmos, esse corpo fluídico permanece conosco. É através dele que na espiritualidade nos enxergam, certo? Quando o envoltório exterior, ou seja, o corpo, está gasto e não pode mais funcionar, ele cai, né? Cessa a vida e o espírito o abandona, como a noz se livra da casca, a árvore da cortiça, a serpente da pele, enfim, como se abandona uma roupa que não mais pode servir. É o que se chama morte. Né? Na realidade, é o cessar da vida no corpo material, do corpo material, né? Desse invólucro material. Quando não tem mais como funcionar, termina do fluido vital atuar naquele corpo, é o momento em que ele não terá mais vida. E assim a alma se desliga desse corpo. A morte é somente a destruição do invólucro corporal, que a alma deixa como a borboleta abandona sua crisálida, conservando, porém, o espírito, seu corpo fluídico ou perispírito. Né? Então, quando nós falamos de morte, é somente a destruição do invólucro corporal, só do corpo, né? A alma, ela sobrevive, ela deixa esse corpo inerte, como ele colocou aqui, né? Tão bonita a comparação, como a borboleta abandona sua crisálida. Então, continua com seu espírito, continua com seu perispírito, com a sua individualidade, continuará vivo. Isso é fato
comprovado hoje, cientificamente, se nós buscarmos os estudos, vamos encontrar muitas informações. A morte do corpo liberta o espírito do laço que o retinha na terra e o fazia sofrer. E uma vez liberto desse fardo, não lhe resta senão o corpo etéreo, que lhe permite percorrer o espaço e vencer as distâncias com a rapidez do pensamento, né? O corpo, quando está doente e se encerra uma encarnação, a alma se liberta, né? Porque quando estamos no corpo somos prisioneiros. Então, nesse momento, encerra o nosso compromisso, nos libertamos daquele corpo pesado, né? E voltamos à nossa verdadeira morada, que é a pátria espiritual. E com certeza, com mais liberdade, com mais consciência das nossas responsabilidades. Isso a gente pode encontrar as informações na doutrina espírita, na literatura, né? André Luiz mesmo, através da psicografia de Chico Xavier, nos seus livros nos relata tudo isso, começando do livro Nosso Lar, muito interessante, né? E os espíritos não são, né, entes abstratos, vagos, indefinidos. São seres concretos, aos quais apenas falta a faculdade de serem vistos, para que se pareçam aos homens, onde se segue que se num certo momento pudesse ser levantado o véu que nos esconde, eles formariam uma população ao nosso derredor, né? Então, eles não são seres abstratos, isso vocês já podem informar a todos que ainda não conhecem, né? Eles são revestidos dos seus corpos materiais fluídicos, eles formam a humanidade ou o mundo corporal ali, visível. Liberto desses corpos, constituem um mundo espiritual ou invisível, que enche o espaço e no meio do qual vivemos. Como vivemos no mundo dos infinitamente pequenos, do qual não suspeitávamos antes do advento do microscópio, né? Então é aquilo que eu falei, essa população espiritual existe, são espíritos como nós, estão somente no mundo espiritual ou invisível, enchendo o espaço, e há toda uma comunicação entre esses dois mundos. Por isso que quando nós falamos de mediunidade, ser médium é ser intermediário, né? Então, é ter a condição de intermediar a comunicação entre esses dois planos. É isso, resumidamente. E eles continuam tendo as mesmas percepções que tinham na Terra, contudo em grau mais alto, porque as suas faculdades não estão amortecidas pela matéria. Veem, ouvem coisas que os nossos sentidos não permitem ver nem ouvir, e não há obscuridade para eles, né? Exceto para aqueles que por punição estão temporariamente nas trevas. Todos os nossos pensamentos neles repercutem e eles os leem como no livro. Então, a comunicação com os seres que amamos, ela continua, é eterna, onde quer que eles estejam, né? Não existe distância para essa comunicação de pensamento a pensamento. E eles estão por toda parte, ao nosso lado, nos observando incessantemente. E a doutrina espírita, ela tem por finalidade demonstrar justamente e estudar as manifestações dos espíritos, as suas faculdades, a situação feliz ou infeliz e o seu futuro.
em uma palavra, o conhecimento do mundo espiritual. Então, no Espiritismo, nós estudamos e compreendemos tudo isso. E essas manifestações, sendo evidenciadas, levam à prova irrecusável da existência da alma, da sua sobrevivência ao corpo, da sua individualidade depois da morte, enfim, da vida futura e eterna. Então é uma doutrina que nega, é a negação das doutrinas materialistas, não apenas por meio do raciocínio, mas sobretudo por fatos. Então agradecer a Deus a oportunidade de termos chegado até aqui, termos buscado a doutrina espírita, porque tenhamos a certeza que nos trará muitos esclarecimentos, conforto em nossos corações, explicações que muitas vezes não têm sentido. Então é uma oportunidade bendita, a terceira revelação prometida pelo nosso Mestre Jesus, o Consolador prometido. Então fica aqui a nossa gratidão a Deus pela oportunidade de estarmos estudando e compreendendo, e que esses ensinamentos possam acalmar as nossas dores, as nossas incertezas, e que Deus esteja presente no coração de cada um que nos ouve nesta noite. Que a tua paz possa envolver a todos os familiares e continuem firmes estudando. Há muita literatura que edifica, que alimenta a nossa alma. E nossa alma necessita desse alimento para encontrar a paz no coração, a esperança, a alegria de viver. Que assim seja. Uma boa noite. Boa noite a todos. Então vamos dar início a mais um encontro, mais uma reunião, pedindo o amparo e a proteção do Mestre Jesus, que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir do que vem a nós, através desses ensinamentos. Obrigado, Pai, pelo amor que nos envolve, pela sua infinita misericórdia e por mais um dia do nosso encontro. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, jamais a nossa. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoe nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aqueles que achamos ser nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus.
graças a Jesus. Bom, hoje, como nosso tema, eu trouxe uma passagem do Evangelho do capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, tá? Do item 25, instruções dos Espíritos. Necessidade de encarnação. São Luís, Paris, 1859. Então, a pergunta que é feita a São Luís: será a encarnação uma punição ou somente os espíritos culpados estão sujeitos a ela? Então, uma pergunta a todos nós, né? Seria a encarnação uma punição? Né? Então, aí já é um ponto. Seria uma punição a encarnação? Nós estamos aqui encarnados, passando pelas situações, muitas situações ali difíceis, enfim, né? Então, o que vocês acham, né? Uma reflexão aí para todos nós. Seria uma punição a gente estar passando por tudo isso, né? Ou poderia ser ali uma oportunidade que nos é concedida, né? Então, a doutrina espírita, ela nos traz esse esclarecimento, né? Através dos ensinamentos ali, das instruções dos espíritos, que na verdade é uma programação para todos nós, né? Então, não há um acaso, né? Então, nós não estamos aqui, não somos postos aqui nessa encarnação, não encarnamos por acaso, caímos de paraquedas, né? Não, pelo contrário. Tudo é feito com uma programação de amor, visando o bem de cada um de nós, tá? Então, quando eu estou aqui encarnado, quando o meu próximo, enfim, aquele que caminha comigo, ou as outras pessoas encarnam, há, antes de tudo isso, uma programação, tá? Dentro de um quadro de necessidades e possibilidades para cada um de nós, tá? Então, fulano vai encarnar, então ele precisa passar por algumas situações para que ele aprenda a dar um valor, ou ele aprenda sobre esse sentimento, ou ele possa ter ali um laço de amizade maior, ou ele possa refazer uma amizade que se perdeu aí no passado, né? Então vamos ali dar uma oportunidade de ele poder reencarnar novamente naquela família, naquele ciclo social, naquela cidade, naquele país. Então tudo isso é feito visando o bem de cada um de nós, tá? Então, Deus, que é o Pai amoroso, misericordioso, nos concede essas oportunidades. Então, não seria uma punição, mas sim uma oportunidade de melhoria para nós, tá? Dentro da programação de cada um. Somente os espíritos culpados estão sujeitos a ela? Então, aí é um outro ponto, né? Nós estudamos, nós falamos muito sobre a questão da lei de causa e efeito, né? Ação e reação, tá? Onde nós temos possibilidades e oportunidades, ok? Já comentamos, né? Então, nós trazemos ali situações do nosso passado, seja dessa encarnação, seja de encarnações passadas, onde é feito ali uma nova programação para que a gente possa rever essas situações. Ou então passar por novas situações, mas tudo dentro ali de uma programação. Nada foge de uma programação para cada um de nós, ok? Então, nós somos espíritos ainda que vibramos, né? Estamos numa faixa de dificuldades, muitas dificuldades, tá? Mas não que Deus nos fez dessa forma. Ao contrário, nós tomamos caminhos muito difíceis, fizemos escolhas e hoje nós estamos passando por algumas situações para que a gente possa refletir e aprender um pouco sobre tudo isso, ok? Então, essa é a nossa condição, tá? Inclusive o nosso planeta, o planeta Terra, na qual nós estamos aqui encarnados, é um planeta de provas e expiações, tá? Provas onde nós somos provados ali, quando nós regressarmos ao plano espiritual, passaremos ali por um período de reflexão, de um preparo, para que a gente possa novamente reencarnar, regressar à vida corpórea,
passar por outras situações. Então nós seremos provados naquilo que nós nos preparamos. Ou expiação, ou alguma situação ali que nós tenhamos que passar na mesma forma, para também refletir e ver como aquilo foi algo que acabou não sendo muito bom, enfim. Para tirarmos as nossas conclusões, refletirmos, tá? O mais importante é que nós não devemos simplesmente ligar o automático das nossas vidas, tá? Então esse é um ponto-chave. Nós devemos sentir cada etapa da nossa encarnação, buscar essa reflexão, meditarmos sobre o que acontece na nossa vida, o que está acontecendo, como eu estou agindo, como está o meu íntimo, tá? Os meus pensamentos, as minhas reflexões e a minha busca. Então esse é o sentido que nós devemos buscar, dentro daquilo que nos está sendo ofertado, através dos ensinos doutrinários, tá? Que são muito importantes e possibilitam ali muitas respostas nas quais precisamos. Ok, pessoal? Então vamos lá ler algumas passagens aqui desse capítulo. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir, por meio de ações materiais, os planos cuja execução de Deus lhes confiou. Isto é necessário para eles mesmos, pois que a atividade que estão obrigados a desempenhar ajuda o desenvolvimento de sua inteligência. Tá? Então, ajuda o desenvolvimento da sua inteligência. Quando nós passamos pelas situações, nós utilizamos o nosso pensar, o nosso raciocínio, buscando a solução. Tá? Então nós estamos estimulando a nossa inteligência através das situações que a vida nos oferece. Então nós estamos sendo estimulados, nós estamos treinando o nosso raciocínio para buscar o melhor caminho, para buscar a solução correta daquilo que nós precisamos. Tá? Então é mais um ponto importante. Deus sendo soberanamente justo, então essa é a certeza. Tá? Na dúvida, as respostas, às vezes, elas não vêm no tempo que nós queremos que elas viessem, que elas ocorressem muitas vezes. Mas é um exercício da fé, da esperança, né? Da renovação íntima. Então, a confiança em Deus, porque Deus jamais ele irá nos castigar. Ao contrário, Ele nos possibilita novas oportunidades. E somos individualidades. Tá? Então, a resposta pode não vir naquele momento. Mas se eu seguir o meu caminho, se eu continuar trabalhando por aquilo que eu me predispus, né? Captando aí essas oportunidades que me são ofertadas, porque ninguém está só. Então, com certeza, lá na frente, enfim, em algum momento nós vamos ter as respostas que precisamos. Então, a confiança em Deus sempre. Através da prece, vamos nos exercitar na prece, no nosso querer, né? Tudo isso que está aí e que é de fácil acesso a cada um de nós. Não consigo fazer uma prece, tenho muita dificuldade, não há problema nenhum. Tá? É um exercício. Eu não consigo fazer uma prece, mas eu posso me lembrar de Jesus. Ou eu posso pedir um amparo a Jesus quando eu precisar. E mais importante, eu posso agradecer a Jesus por aquilo que eu já tenho, por quem eu sou. Então, assim, de várias formas a gente pode buscar isso, essa ligação, tá? Com esses irmãos da espiritualidade, com o Pai amoroso, tá? Então que a gente sempre confie em Deus. Considere igualmente todos os seus filhos. E por isso que Ele dá a todos um mesmo ponto de partida, a mesma capacidade, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Qualquer privilégio seria uma preferência e qualquer preferência uma injustiça. Mas a encarnação é para todos os espíritos apenas um estado transitório. Então, por mais difíceis que sejam esses problemas, lembrando quem somos. Somos seres eternos vivendo uma experiência de muitas que já vivemos e as que teremos aí pela frente, tá? E a oportunidade de melhoria é dada a todos nós. Todos nós, depende de nós, tá? Depende de nós.
Não há privilégios, porque se houvessem privilégios, onde estaria o amor, né? Onde estaria a justiça divina, enfim, que nem o São Luís fala aqui na passagem. É uma tarefa que Deus lhe impôs no início de suas vidas como a primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio, tá? O direito de escolha. Livre-arbítrio é o direito de nós escolhermos, o direito de ir e vir, tá? Mas colheremos aí dentro das nossas ações. Aqueles que cumprem essa tarefa com zelo vencem mais rapidamente e de maneira menos aflitiva esses primeiros degraus da iniciação e colhem mais cedo os frutos de seu trabalho. Aquele que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhe concede, retardam seu adiantamento, e é assim que, pela sua teimosia, podem prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnar e quando ela então se torna um castigo. Tá? Então, Deus concede o direito para cada um de nós, né? E o que estamos escolhendo, né? Será que pelo nosso esforço, nossa dedicação, né, conseguiremos prolongar essa situação? Não, nós podemos pular algumas etapas, porque já conquistamos o aprendizado, já conseguimos trazer um pouco mais de equilíbrio para as nossas vidas, né? Então nós já tivemos conquistas aonde nós necessitamos, então podemos seguir por outros caminhos, ou então podemos retardar isso indefinidamente aí por muitas encarnações, até que a espiritualidade ali faça com que a gente passe por algumas situações aí para a gente não perder muito acabar ficando um pouco para trás, tendo outras, né, para que a gente possa seguir adiante. Mas tudo depende do nosso direito de escolha. Então, o que eu estou escolhendo para mim? Como eu estou me dirigindo? Como eu estou caminhando? Tá? Então eu posso passar por algumas situações de uma forma mais tranquila e mais rápida, ou então eu posso prolongar por muito mais tempo essas encarnações. Ok? Então vamos lá. Pergunta-se, os espíritos não poderiam encarnar uma única vez no mesmo globo e cumprir outras existências em outros mundos diferentes? Então ele poderia só encarnar uma vez e depois já seguir adiante, aí tendo novas encarnações em outros globos, né, em outros planetas, enfim, porque a gente sabe que para todo o planeta é uma criação de Deus, né, com uma útil finalidade, ok? Então, se nós não temos ali uma compreensão, não podemos acompanhar diretamente ali tudo o que está acontecendo, é porque estamos limitados ainda dentro das nossas necessidades desse globo, tá? Que é o planeta Terra que nos acolheu, ok? Essa situação só poderia ser admitida se todos os homens encarnados na Terra fossem exatamente do mesmo padrão intelectual e moral. As diferenças que existem entre eles, desde o selvagem até o homem civilizado, mostram quais os degraus que tem de subir e a encarnação que tem que ter um objetivo útil. Então, qual seria a finalidade das encarnações de curta duração? Das crianças que morrem pequeninas, sofreriam sem proveito para si mesmas, nem para os outros. Mas Deus, cujas leis são soberanamente sábias, não faz nada de inútil. Pela encarnação no mesmo globo, quis que os mesmos espíritos se reencontrassem e pudessem ter oportunidade de reparar os erros que cometeram entre si. Tendo em conta suas relações anteriores, Deus quis estabelecer e fixar os laços de família sobre uma base espiritual. E sobre uma lei natural, apoiar os princípios de solidariedade, de fraternidade e de igualdade. Tá? Então, se tivéssemos que viver apenas uma passagem, seriam ali muitas situações que deveriam ser vivenciadas, muitos aprendizados a buscar, enfim, não haveria ali um tempo hábil para que todas as coisas acontecessem ao mesmo tempo. E nos daríamos ali com situações que por vezes não estaríamos nem preparados para passar naquele momento. Tá? Então por isso que é necessário que passemos, tenhamos
encarnações, reencarnamos muitas vezes aqui nesse globo, para que aos poucos ali possamos lidar, né, com essas situações, sempre tendo o amparo e o preparo ali que temos na espiritualidade, enfim, estamos atentos ali à questão da prece, do hábito da prece, de medidas salutares que vão nos auxiliar para que a gente possa captar essa ajuda, esse auxílio e assim seguir a nossa caminhada, tá? Então, e um outro ponto que ele fala sobre a questão das crianças que reencarnam tão cedo, né? Haverá uma outra oportunidade para que possam recomeçar ali os seus caminhos, buscar ali ter uma nova oportunidade, porque que nem disse o texto, a oportunidade é dada a todos da mesma forma. Então, se tirasse ali a oportunidade daquele que está começando ali sua vida, né, não seria os princípios de liberdade, igualdade, fraternidade, do amor que nos envolve a todos. Ok, pessoal? Então, vamos confiar, né, fazer a nossa parte, ter essa encarnação hoje, olhar com carinho para essa encarnação de hoje. Saber que há muitos obstáculos, sim, virão, mas esses obstáculos podem nos mostrar ali um outro caminho a seguir, que esses obstáculos nos ajudarão a resolver algumas questões particulares, né? Questões de cada um de nós, e acima de tudo, confiar que tudo está sendo feito com muito amor para cada um de nós, para que a gente possa, né, através do nosso querer, tirar os aprendizados e assim caminhar adiante, pois somos seres eternos, vivendo apenas uma passagem, que é tão curta e pequena, de muitas que já tivemos e outras que estão aí pela frente. Então vamos olhar com carinho para o hoje, porque eu não preciso me preocupar muito com o que eu fui ontem, e ficar só pensando se eu fui um rei, ou se eu fui um plebeu, ou se eu, enfim, fui um santo, ou enfim, seja o que for. Mas eu tenho que saber que hoje eu sou o melhor de tudo que eu já fui. Hoje eu tenho as possibilidades e eu trabalho com toda essa bagagem que eu trago aí de encarnações passadas, das que eu hoje, nessa encarnação, eu estou acrescentando aí na minha vida, e trabalhar sempre, buscar sempre, traçar os nossos objetivos, não desanimar perante os obstáculos, porque com certeza vamos colher os frutos aí dos nossos esforços. Tá ok, pessoal? Então fiquem todos com Deus, tenham uma ótima noite, um ótimo final de semana, e vamos aproveitar essa encarnação, que é uma oportunidade abençoada para cada um de nós da melhor forma. Amparados pela doutrina espírita, ensinamentos que nos esclarecem e que só vêm a somar e fortalecer os nossos dias. Então tenham todos uma ótima noite. Muito obrigado pela companhia.